Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma ótima manhã. Nós estamos felizes nesse dia 18 de abril para compartilhar aqui a lição de número 3. Eu tenho a oportunidade, o evangelista Leandro Borges, é o meu nome, estou feliz de estar com vocês, de poder compartilhar essa lição nesse dia. E para tanto eu quero convidá-los a nós fazermos uma oração, pedindo a Deus que venha alcançar você, a sua vida, ministrar ao seu coração, assim como Ele já ministrou ao meu, através dessa lição tão maravilhosa. Oremos então. Soberano Deus e Pai, nós adoramos e bendizemos o Seu nome. Nós somos gratos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa. Que o Senhor alcance cada um daqueles que estão tendo a oportunidade de assistir ou que irão compartilhar essa aula, aonde o link desse vídeo chegar, Pai. Aqueles que tiverem a oportunidade de assistir, que o Senhor ministre ao coração, que o Senhor nos faça entender como o Senhor é criador de todas as coisas, como o Senhor criou tudo com perfeição e graça. Assim nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Queridos, nós estamos felizes nessa manhã. Nós estamos estudando nesse trimestre, é um tema muito bom, muito oportuno, que se trata dos atributos de Deus. Conhecer a natureza, o caráter e a supremacia do nosso Deus através das Escrituras. Deus, Ele se deixa revelar através de tudo aquilo quanto Ele criou e através da sua palavra. E eu tenho a oportunidade aqui, através da Escola Bíblica Dominical, através do pastor Luiz Margarida e todo o corpo docente da Escola Dominical, em poder compartilhar aqui com vocês a lição de número 3, que traz por título O Deus Criador. E eu quero compartilhar essa lição. O texto-áureo da lição diz assim, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é a temática que nós iremos trabalhar, está abordando aqui no livro de Gênesis, os primeiros versículos do capítulo 1. Nós vamos falar da criação, de um Deus Criador, então nós iremos nos reportar a Gênesis. E o texto-áureo diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual que é a verdade aplicada? Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Então, uma verdade que nós precisamos aplicar na nossa vida é que Deus criou o universo, tudo que existe. E é interessante que Ele tem controle sobre tudo aquilo que Ele criou. Deus, Ele não só criou, como Ele mantém a sua criação, como Ele cuida de cada um de nós. E nós temos aqui 3 objetivos dessa lição que nós iremos estudar. O primeiro objetivo é estudar sobre a criação dos céus e da terra. Como Deus criou, Nós vamos estudar sobre isso, aprender aqui sobre a criação, como que se deu isso, o que a Bíblia fala, como que a Bíblia relata, o que nós entendemos, o que nós aprendemos com isso. O segundo objetivo é ressaltar a criação do homem e da mulher, Como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. E o terceiro objetivo é mostrar os propósitos da criação de Deus. Deus não criou tudo isso por um acaso, como obra do acaso. Não, existe um propósito específico e nós vamos estudar aqui através dessa lição, nessa manhã, e nós vamos entender esses propósitos. O nosso texto de referência, se você está com um exemplar da Bíblia Sagrada, quiser acompanhar, está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1, 3, 6, 8, 10 e 14. Eu quero fazer essa leitura e você tem a oportunidade de me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 3 do capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Amém?
Nós estamos aqui diante de uma lição maravilhosa. Nós vamos estudar aqui sobre essa temática que é o Deus Criador. Eu quero começar essa aula, meus irmãos, nessa manhã, citando aqui uma frase do teólogo norte-americano Tony Evans, um pastor norte-americano que tem vários livros aí publicados, é doutor em teologia, e tem uma frase dele que me chama muita atenção, que ele diz assim, estudar sobre Deus é a busca mais significativa, autêntica e benéfica e desafiadora da vida. Então, quando nós vamos propriamente nos dispor a estudar sobre Deus, isso traz um benefício, um retorno muito grande para a nossa vida. Há um benefício muito grande. E nós estamos aqui nessa manhã diante de uma temática maravilhosa. E nós estamos felizes por estudar aqui sobre esse tema, relacionados aos atributos de Deus, a lição de número 3, que é o Deus Criador. O Deus que fez todas as coisas, a título de introdução. Um Deus que tem domínio sobre todas as obras da sua mão. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus Criador. Deus, ele não criou e abandonou a sua criação, mas Deus, ele criou e ele cuida e ele interage com a sua criação. E o tópico 1 aqui da nossa revista fala o Deus que criou os céus e a terra. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar, e nós precisamos ter compreensão disso, que nós acreditamos em tudo quanto Deus fez através da fé. A Bíblia fala no escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós entendemos e cremos pela fé. O quesito criação, a forma como Deus criou os céus e terra, como Deus criou o universo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós entendemos ao nosso redor, à nossa volta, todas as coisas criadas por Deus, nós acreditamos nisso através da fé. Existe uma linha que a ciência pesquisa, estuda, desenvolve, que é a linha do criacionismo bíblico. E nós acreditamos no criacionismo bíblico. É interessante que a Bíblia, se você abrir a sua Bíblia aí, o exemplar da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, nós já fizemos menção aqui de alguns versículos, nós vamos ver aqui como a palavra se reporta, o livro que Moisés escreveu, nós vamos ver aqui que a palavra ela vai dando ideias para nós, a cada versículo de como Deus criou a organização, como Deus criou cada coisa, e nós vemos isso pela fé. E é interessante que o criacionismo bíblico, essa vertente do criacionismo bíblico, ele é descritivo, ele mostra o que Deus fez no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, no dia 4º e por aí vai. Então, ele não fica aqui tentando provar por que Deus criou todas as coisas, A Bíblia não vai ficar mostrando, aliás, em momento algum na Bíblia, você vai encontrar algum trecho, alguma situação em que Deus... em que a Bíblia vai tentar provar por que Deus criou, por que Deus fez. Não, nós cremos pela fé, nós entendemos pela fé que aquilo que existe, o universo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que está determinado foi feito por Deus e é obra dele. Deus criou com o seu poder, com a sua glória, tudo aquilo que ele fez. É interessante que o universo ele não existia, mas ele passou a existir em um tempo determinado. E quem fez isso foi Deus, Deus é que criou tudo isso. Deus é um ser poderoso e que criou todas as coisas. O tópico 1.1 fala assim: Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então Deus, não obstante apenas de criar os céus e a terra, o universo, ele fez o mundo e tudo aquilo que nele existe. O Senhor, com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua grandeza, com a sua inteligência, ele criou, ele fundou os céus e a terra. A Bíblia vai dizer isso lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 19, que os céus e a terra se referem ao universo organizado que nós conhecemos. A criação de tudo aquilo que ele fez se refere a todo esse universo, a tudo que Deus fez. Eu acho interessante que nós observarmos como Deus ele é perfeito, como tudo
aquilo que Deus fez. Um exemplo bem clássico disso, eu fico, às vezes, eu me pego pensando nessa situação e às vezes até pesquisando alguma coisa a respeito, estudando, eu fico observando uma questão interessante que é a semente. Por exemplo, se você come um fruto ou qualquer uma árvore, ela tem uma semente, né? Ela produz um fruto e a partir daquele fruto ela tem uma semente. Essa semente ela tem um código genético dentro dela, né? Se você plantar uma semente de milho, por exemplo, né, não vai nascer o pé de abóbora, obviamente não vai nascer milho. Então, os cientistas, né, os pesquisadores, eles acreditam nessa hipótese e isso é comprovado, tem como respaldo para isso. Existe um código genético dentro de cada semente, né, porque elas foram feitas e elas reproduzem apenas a sua própria espécie. Isso é algo que está além da compreensão humana, né? E que a ciência ela busca provar, comprovar, estudar cada detalhe. Então, tudo aquilo que existe, eu estou dando aqui apenas um exemplo, mas existem várias outras situações que vão revelar a grandeza desse Deus que fez os céus e a terra, desse Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra. E é o tópico 1.2 aqui da nossa lição. O que Deus fez? Pelo poder da palavra de Deus exercitada. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim: a palavra que sair da minha boca, ela vai e ela não voltará vazia para o propósito que eu a designar. É interessante que essa palavra é a palavra de Deus. E tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado através do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fonte criadora e sustentadora de todas as coisas. É interessante, nós precisamos pensar nessa perspectiva e não há aqui indagações a serem feitas se nós acreditamos pela fé, né? E existem muitos outros cientistas também que acreditam e concordam em existir um design inteligente por trás de tudo isso, queridos. Nós não somos frutos do acaso, né? Podem existir teorias por aí que tentam provar a existência, a não existência, melhor dizendo, de Deus, mas na verdade nós acreditamos em um Deus, em uma mente superior, em um Deus tão grande, tão infinito, que a Bíblia não vai dizer aqui, e aliás não existe uma lógica para nós determinarmos a existência desse Deus, porque Ele está além, está acima de todas as coisas. A palavra hebraica bara, que é no original o verbo criar no original é bara, e essa palavra ela diz respeito à criação desse Deus que é infinito, esse Deus que criou todas as coisas. Como que Deus fez? Simples assim, Deus disse haja e tudo se fez. Simples desse jeito. Deus ele é criador de todas as coisas. Deus ele é soberano e nós precisamos, mesmo com a nossa mente tão pequena, né, para nós imaginarmos assim a grandeza de tudo aquilo que existe, a perfeição. E Deus ele trabalhou de uma forma esplendorosa, majestosa, porque Deus, ele, a partir do momento que você vai lendo Gênesis 1, né, a partir do verso 1, Deus foi dizendo para existir cada coisa. Deus foi falando para existir cada situação, a terra, os animais conforme a sua espécie, as plantas conforme a sua espécie. E quando a gente vai imaginar e vai pensar sobre tudo isso, você vê que cada coisa que existe não é apenas fruto do acaso, mas é algo que está muito além da nossa compreensão. Alguém planejou tudo isso, alguém pensou tudo isso, e esse alguém é o nosso Deus soberano, que através da sua palavra, a palavra criadora, ele criou todas as coisas, o universo, tudo aquilo que existe, cada ser, cada micro-organismo, cada animal, cada árvore, cada flor, cada rocha, cada estrutura, né, que existe é a criação de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3,
que de maneira de que aquilo que não se vê, né, não foi feito do que é aparente. Esse aqui é um conceito da física quântica, né? Há quantos anos aí pesquisadores estudando em relação à física quântica, e a palavra de Deus há muitos anos já prova isso, já mostra esse conceito. Então tudo aquilo que existe, a matéria à nossa volta, todas essas situações, né? Tudo aquilo que está além da compreensão humana, essa energia que evolui, essa força cósmica que existe, tudo isso é fruto desse Deus, dessa mente pensante, desse Deus superior. Nós acreditamos no criacionismo bíblico, nós acreditamos no poder da palavra de Deus, e de fato Ele é o Criador de todas as coisas. O tópico 1.3 fala da satisfação de Deus por tudo aquilo que Ele criou. Interessante que a Bíblia vai mostrando paulatinamente todas as etapas. Deus criava algo e Ele refletia sobre aquilo que Ele havia criado e percebia que isso era bom. Deus criou mais uma etapa e viu que era bom. Depois, se você acompanhar no capítulo 1 aqui, a partir do verso 31, que encerra o capítulo 1, quando Deus olha para todos os animais da terra, para todas as aves do céu, para cada coisa que rastejava sobre a terra e que havia, tudo aquilo que Ele havia feito, né, para dar alimento, que era verde. Foi assim que Deus fez todas as coisas. Aí você olha para o verso 31 e a palavra diz assim: e Deus viu, Deus olhou para todas as coisas que Ele havia feito e disse que era muito bom. Deus deu nota máxima para a sua criação. E se nós formos observar a criação de Deus, é algo para trazer satisfação. Eu fico imaginando, às vezes eu me pego imaginando em algumas situações, de repente você faz uma viagem, quando eu tenho a oportunidade, irmãos, de fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, quando você se depara com algo que a natureza, né, que existe uma cachoeira, uma montanha, uma flor, um lugar, uma situação ou outra, e você fica olhando para aquilo e fala: rapaz, como existem lugares bonitos, né, maravilhosos no meu país que eu não conheço, mundo afora, né, de lugares, de situações, obras majestosas da criação, né? E a Bíblia já vai dizer no Salmo 19, a partir do verso 1, que a natureza e a criação demonstram uma grandeza desse Deus. E isso é de trazer satisfação à nossa vida, alegria ao nosso coração. Deus, Ele ficou alegre, Ele ficou maravilhado com tudo aquilo que Ele criou. Imagina nós nos reportarmos à criação de Deus. E algo aqui que a gente precisa dizer, ressaltar nesse tópico, é que as obras de Deus, elas são magníficas, elas são esplendorosas. E o interessante é que a obra de Deus, a perfeição da obra de Deus, a natureza de tudo aquilo que Deus criou, não precisa de reparo. Não, Deus já criou tudo perfeito com o seu poder, com a sua palavra, né? Tudo aquilo que Deus fez, não existe defeito, não, Deus criou com perfeição, com majestade, com soberania. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é grande. E como se não bastasse Deus criar um universo tão complexo, tão grande, tão poderoso, como aquele que existe, né? As galáxias, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas se nós formos imaginar as estrelas, as galáxias, a Via Láctea, tudo aquilo que Deus fez é algo grande demais, e meu vocabulário é muito pequeno para expressar toda a grandeza desse Deus e da sua criação. Mas não obstante de Deus criar tudo isso que nós temos em mente, que nós conhecemos, só um vislumbre, né? Porque nós não conhecemos tudo aquilo que Deus criou. Ainda existem aí, até nos oceanos, feras, animais que ainda nem foram catalogados por causa da grandeza desse Deus tão poderoso. Como se não bastasse, Deus ainda criou o homem. O tópico de número 2 da revista, nós vamos entrar agora nesse tópico que fala do homem, que é a criação de Deus. Então, como se não bastasse, Deus criou todos os animais, tudo aquilo que Ele criou com perfeição. Deus agora, diferente de tudo aquilo que Deus já havia criado, porque quando Deus cria os seres,
cria a terra, os animais, tudo aquilo que existe, a relva, né? A fauna, a flora, tudo que Deus criou foi através da sua palavra. Nós temos aqui a atuação do verbo criar, que é o verbo bara. Deus cria através do poder da palavra. Agora o homem não, o homem ele se difere de toda a criação, porque não obstante o homem ele ter aqui no seu ser, está intrínseco no seu ser, a matéria que Deus usou, que é fruto da criação de Deus, mas além disso Deus ele sopra no homem o fôlego de vida, e Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por que que o homem foi criado? Às vezes a gente pode até pensar nessa questão, mas então quer dizer que quando eu vejo meu semelhante, eu consigo imaginar Deus? Essa imagem e essa semelhança de Deus aqui também está alusiva ao relacionamento pessoal, a forma como Deus se relaciona, a forma como Deus se interage. É interessante nós observarmos que Deus ele sempre procurou se relacionar com o homem. O homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Se você observar a Bíblia, ela vai mostrar isso. Gênesis capítulo 3, versículo 18, Deus ele sempre procurou manter um relacionamento com o homem. E quando nós usamos o termo homem aqui, nós estamos falando de Adão e Eva, né? Os primeiros seres que Deus criou. Primeiro Deus formou Adão e depois viu Deus que era bom aquilo que ele havia feito, né? O homem. E ele viu também que cada animal ele tinha a sua fêmea, cada animal ele tinha o seu parceiro para acasalamento, e Deus criou então a mulher, tirando da costela de Adão, e formou a mulher também, colocou ambos no jardim do Éden, no jardim maravilhoso que Deus havia plantado, e Deus se relacionava, interagia com o homem. O homem, quando ele é criado segundo a imagem de Deus, que é o tópico 2.1, que fala assim, ó, que Deus criou o homem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aliás, formou o Senhor Deus o homem à sua imagem, que é o tópico 2.1. Essa ideia da imagem de Deus, como Deus formou o homem à sua imagem, quer dizer que o homem não tinha pecado. O homem, Deus o permitia a inocência, a ausência de pecado na vida do homem, o permitia se relacionar diretamente com Deus. O homem ele mantinha esse relacionamento, esse vínculo com Deus. Se você observar, eu fiz menção aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 8, que desde o jardim do Éden, Deus ele procurava se relacionar com o homem, se interagir com o homem. Deus ele volta e meia, ele estava visitando o homem, conversando com o homem. E é interessante nós observarmos que essa ideia da imagem de Deus no homem, alguns teólogos, alguns estudiosos que mencionam esse quesito, né, da grandeza que o homem recebeu de Deus através de um ser tão pequeno. Deus nos deu a autoridade e o poder para dominar sobre toda a criação. O homem ele chegou no topo da criação, né? De tudo aquilo que existe, o homem ele dominou tudo. Deus deu capacidade, Deus deu sabedoria. Se nós formos aí fazer uma retrospectiva desde a criação do homem até aqui, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado inteligência para que o homem domine cada vez mais. Mas é interessante nós observarmos que mesmo com esse atributo da imagem de Deus intrínseca no ser do homem, nós percebemos também que existem vantagens e desvantagens, porque ao longo da história o homem ele vem pecando. O primeiro pecado acontece no jardim do Éden, né? O primeiro casal pecou contra Deus, comeram do fruto que não era para comer e pecaram contra Deus. E essa decorrência do pecado, né, no homem fez com que o homem vai perdendo ao longo dos anos essa essência da imagem de Deus. É por isso que a Bíblia, quando ela se reporta lá em Efésios, capítulo 4, verso 24, Colossenses, capítulo 3 e 10 também, vai mostrar essa ideia de quando o homem ele é redimido de uma vida de pecado, de uma vida de erros, ele vai se tornando novamente ao seu estado original. E qual que é o estado original? Que o homem ele é criado em verdadeira santidade e justiça. E a imagem de Deus,
ela novamente passa a habitar na vida do homem. Mas o tópico 2.2 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. O homem foi criado por Deus. A Bíblia diz que Deus pega do pó da terra e forma o homem, né? O homem ele ocupa um lugar único na cadeia da criação, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas é interessante nós observarmos esse quesito, porque quando Deus cria os animais e os seres que existem, Deus usa a palavra, mas o homem não. Deus ele vai e sopra o fôlego de vida, a existência no homem. Os animais são seres irracionais, não, e o homem não. Ele foi criado por Deus e ele é um ser racional, é um ser pensante. Da mesma forma como Deus cria esse primeiro homem do pó da terra, esse homem que pecou, né? Essa mulher que pecou, que foram os primeiros homens, o termo homem aqui no sentido macro da palavra, né? O primeiro casal que Deus cria, o homem ele peca contra Deus, o homem ele erra contra Deus. Mas é interessante que quando a Bíblia diz que o segundo Adão formado por Deus, enviado por Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. E esse segundo Adão, ele não pecou, ele veio para cumprir todo o propósito de Deus, né? Então o homem ele está no topo da criação porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o tópico 2.3 fala assim: formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Deus ele formou o homem, ele é a coroa da sua criação, porque de tudo aquilo que Deus criou, né, Deus deu poder, Deus deu autoridade para que o homem dominasse sobre tudo, sobre os animais silvestres, sobre os animais selvagens, sobre a terra, né? Deus deu autoridade, Deus deu poder, Deus deu criatividade, Deus deu sabedoria e inteligência para o homem. Interessante que nós observamos aqui alguns pensadores e teólogos até colocam a ideia dessa coroa, né, como o homem sendo essa coroa da criação de Deus, a sua imagem e a perfeição de como Deus criou o homem. Nós vamos observar que o homem ele está num patamar elevado de criação, de grandeza, mas isso não dá o direito ao homem dele se auto-justificar, né? do homem se auto-intitular ou atribuir a ele algum elogio, não. Tudo isso é para a glória de Deus, é para louvor do nosso Deus, é para glorificar o nosso Deus, porque Deus ele nos criou e nos deu essa oportunidade. O homem ele é separado por meio do seu relacionamento especial com Deus. A criação, os seres, os animais não tinham esse relacionamento pessoal com Deus, a matéria e tudo aquilo que Deus criou, mas o homem não, o homem ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Nós temos essa oportunidade de relacionarmos pessoalmente com o nosso Deus. Nós estamos entrando aqui no tópico 3 da nossa lição, que diz assim: os propósitos de Deus para a criação. Queridos, tudo aquilo que Deus criou, existe um propósito específico. Deus ele não criou nada por acaso ou aleatoriamente, sem um propósito específico. Tudo aquilo que Deus criou porque ele tinha propósito, né? Porque ele tinha um propósito específico. Deus criou a terra porque ele tinha um propósito específico. Deus criou o homem porque ele tinha um propósito específico. O primeiro propósito aqui que Deus criou foi para manifestar a sua glória e o seu poder. O tópico 3.1 fala disso. Por que Deus criou tudo? Através da sua palavra, através do seu poder. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que existe até hoje, né, o homem estuda, o homem tenta buscar respostas, o homem pesquisa, né, e existem coisas que Deus criou com uma complexidade muito grande e o homem nem sempre consegue achar resposta para tudo isso, mas é para manifestar a glória desse Deus que é soberano. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que existe, o propósito em primeiro lugar é para revelar o poder desse Deus, a glória desse Deus. O Deus que nós servimos, ele é tão poderoso e tão grande que ele criou tudo isso.
né? O Salmo 19, que eu já citei antes, ele fala sobre isso, que os céus anunciam as obras desse Deus, manifestam as obras das suas mãos, e como Deus é grande, como Deus é soberano. Nós temos aqui um segundo propósito para esclarecer, né, esses propósitos da criação, que é receber a glória e a honra que lhes são devidas. Tudo aquilo que Deus criou é para que seja atribuído glória, louvor e adoração a Deus, como lhe é devido. Interessante que não é só o homem, né, que dá glória a Deus, que atribui glória a Deus. A natureza revela a glória de Deus. Os animais, né, eu costumava pescar com meu pai, quando tive a oportunidade ainda de conviver com ele, antes de Deus o tomar para si. E o papai sempre falava para mim, nós lá na beira do rio pescando, numa lagoa, em um lugar, e ele sempre me dava exemplo dos animais, e uma coisa que ficou gravada na minha mente é quando a gente já estava assim mais à noite, né, uma pescaria noturna, e os sapos começavam com aqueles coachar estranhos, né, diferente, para quem não conhece, às vezes até pode causar até algum medo, a pessoa não tem noção do que é. E meu pai dizia, o sapo, com esse barulho feio que ele faz, estranho, diferente, mas mesmo assim está louvando o Criador. Então você observa que tudo aquilo que existe, cada animal, cada árvore, cada flor, o vento, as rochas, as montanhas, tudo aquilo que Deus fez manifesta a glória que é devida a esse Deus. E o próprio homem, ele foi criado para louvar a Deus, para bendizer a Deus, queridos. Quando eu preciso aqui fazer uma aplicação dessa palavra para a minha e a sua vida. Quantas das vezes nós corremos tanto, tentando buscar o sucesso pessoal, as realizações, e às vezes a gente deixa de observar algo tão assim, que é corriqueiro do nosso dia a dia, uma flor que nasce no jardim da sua casa, uma brisa suave pela manhã, o sol que nasce majestoso, a lua, as estrelas, tudo aquilo que existe é a perfeição, os alimentos. Sabia que Satanás ele não tem o privilégio de degustar os alimentos e sentir o sabor como nós sentimos? Tudo aquilo que Deus fez é para glorificar o nome dele. Existe um Deus grandioso e eu acredito nisso. Estou falando de algo que eu acredito, de algo que eu creio, que existe um Deus que criou tudo para a sua glória, para o seu louvor, que fez todas as coisas que foram pensadas, matematicamente criadas para louvor e adoração dele. Não só os animais, não só as aves, os pássaros, tudo aquilo que Deus criou, aves e pássaros, né, os animais, a imensidão de tudo aquilo que existe, mas nós também, os homens, nós devemos atribuir a Deus a glória e o louvor que lhe é devido. Esse é o segundo propósito da criação de tudo aquilo que existe. Mas existe aqui um terceiro propósito também, que Deus criou todas as coisas, para prover um lugar para a habitação das suas criações. Deus, ele proveu um lugar, e que lugar é esse? A terra. Deus criou a terra. Tudo que existe na terra, tudo que foi criado, foi para prover um lugar para a criação de Deus. A coroa da criação de Deus somos nós, os seres humanos. Deus criou essa terra. Deus criou o planeta que nós vivemos com toda a perfeição, com toda a magnitude de tudo aquilo que existe, para que nós possamos viver nele, habitar nele. É por isso que nós precisamos conservar, é por isso que nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. Isso também é exercer a mordomia cristã, cuidando de tudo aquilo que existe, né? Deus, ele delibera uma palavra e abençoa o homem e a mulher para que eles pudessem se multiplicar, se frutificar e aproveitar a vida que Deus estava dando. Isso não só o homem frutificar, mas ele também dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Deus, ele preparou um lugar especial para nós. Mas acima de tudo isso, Deus nos dando a oportunidade de viver essa vida aqui, existe um lugar ainda muito mais especial, que é o céu que nos aguarda. Se tudo aquilo que nós vivemos aqui
Se tudo aquilo que Deus criou é muito bom, imagina o céu que nos espera. E eu quero concluir essa palavra nessa manhã, dizendo o seguinte, que cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. Olha, preste atenção, essa responsabilidade ela é sua e ela é minha, de nós reconhecermos que esse Deus existe. O fato de ele existir, e como é evidente pela criação, isso é evidente, se torna evidente a cada dia para nós, nos torna indesculpáveis, né? Ele se revelou o homem em cada detalhe da sua criação. Deus existe e isso é fato. E o fato dele existir, através da sua criação, de tudo aquilo que ele fez, vai nos tornar indesculpáveis no dia do juízo. Porque nós temos consciência convicta de que esse Deus existe e que ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E nada nos tornará, sem culpa se nós não reconhecermos a grandeza desse Deus e o poder dele diante dele. Eu quero desejar a você um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada aluno da Escola Bíblica Dominical e que nós tenhamos a plena convicção que existe um Deus Criador. Amém. Que Deus te abençoe.